agora Sub40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman. Boa noite a todos e a todas. Hoje é 7 de outubro de 2021. Estamos dando início a mais uma edição do programa Sub40. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de lutadores, pensadores e realizadores. Homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura do esporte, das leis, da comunicação e da atividade política. Nossa convidada dessa semana é Júlia Rocha, médica, cantora e escritora. No ano passado, lançou o livro Pacientes que Curam, o cotidiano de uma médica do SUS, publicado pela editora Record. Também mantém uma coluna no portal UOL. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e Ópera Mundi precisam da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores também poderão fazer perguntas, basta escrevê-las nas áreas de bate-papo das plataformas. Se possível, no canal de Ópera Mundi no YouTube, façam essas perguntas contribuindo com o Super Chat ou o Super Sticker. Também são formas de apoiar o Ópera Mundi. Outra forma de apoiar o Ópera Mundi é através do Pix. A chave Pix do Ópera Mundi é apoie@operamundi.com.br. Também pelo Pix, portanto, você pode contribuir com o nosso canal. Boa noite, Júlia, e obrigado por atender nosso convite. Para mim é uma honra e um prazer tê-la aqui conosco. Boa noite, Breno. Boa noite às pessoas que estão nos acompanhando aqui agora, ao vivo. Boa noite a quem chega depois. Um prazer imenso, uma alegria poder estar aqui dividindo esse espaço com você. Bom, aqui a gente sempre começa com RG. Onde e quando você nasceu? Eu nasci em 83, dia 23 de abril, dia de São Jorge, dia do choro, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ô, Júlia, o que chegou primeiro na tua vida? A medicina, a política ou a música? Como é que foi tua caminhada desde que veio ao mundo? O primeiro foi a música. Eu digo em relação aos meus gostos, né? Eu fui uma criança que, olha que engraçado, Breno, tinha um toca-disco, como tinha na casa de todo mundo na década de 80 e 90, tinha aqueles toca-discos de aqueles vinis e tal. E eu era uma criança... Na minha geração, isso se chamava vitrola. Pois é isso. E eu, criança, com 6, 7, 8 anos, eu era uma criança que tinha discos. Tinha os meus discos, né? Tinha os discos da Júlia. Então, eu tinha disco do Milton Nascimento, da Gal Costa, do Caetano. Tinha disco do RPM, aquele vermelho e amarelo, sabe? Então, eu tinha vários discos que ninguém dizia que era para uma criança de 5, 6, 7 anos. E realmente isso foi uma coisa que marcou. Então, o primeiro que chegou, a primeira paixão que chegou foi a música. E isso foi amadurecendo ao longo do tempo. Minha mãe é cantora, toca violão. Meu pai tocou trompete durante muito tempo na vida dele. Trombone. Numa banda do interior de Minas, onde ele nasceu, em Itapecerica. Então, a música chegou, como chegou para os meus irmãos também. E isso foi criando raízes assim nas minhas emoções, nos meus vínculos de afeto e tal com as pessoas, com os artistas. E depois, né, quando eu fui me entendendo como um ser que um dia precisaria de trabalhar, eu me apaixonei, né, assim, pela prática, como médica, pela prática da medicina. E meu pai é médico e eu achava o máximo, né, assim, ele saía de madrugada para poder cuidar dos pacientes dele quando eles precisavam. Eu achava isso o máximo. Hoje eu falo, poxa vida, tomara que ninguém precise de mim de madrugada, porque para uma mãe acordar de madrugada é outra história. Foi mais ou menos nessa ordem. Você, desde criança, queria ser médica?
Olha, desde que eu me entendo por gente, eu sabia que a minha profissão ia ser médica. Isso foi com 4, 5 anos. Mas essa história, porque eu entendia, eu via meu pai trabalhando como médico e eu achava aquilo um barato e era aquilo que eu queria fazer. Mas nunca me envolvi. O primeiro envolvimento mesmo assim foi com a música. E tanto que a música foi a minha profissão por muito tempo, assim, até, né, entrei na faculdade cantando, pagando conta, cantando em casamento e tudo mais. E ainda hoje, né, uma parte grande do meu tempo eu dedico à música profissionalmente. Você virou médica e não teve que desistir da música. Olha, teve uma época, Breno, que eu achei que eu realmente fosse precisar desistir. E eu fiz uma cena ali, porque, olha, gente, então não vai dar mais, não estou conseguindo conciliar, e aí vamos aqui, olha, vou parar de cantar. E isso foi para minha família, né? Na época eu não tinha uma carreira e tal. E eu cantava em casamentos na época, e raramente cantava num barzinho ali, próximo de casa e tal. E aí eu decidi que eu ia parar. Só que isso durou, sei lá, talvez umas 2 semanas. Porque eu fiquei tão triste, cara. Foi uma coisa que me mexeu, assim, parecia que tinha arrancado um pedaço de mim. Eu falei, não, infelizmente não vai ser possível, ou felizmente. E aí eu decidi, falei, olha, aos trancos e barrancos eu vou seguir conciliando, em alguns momentos dando mais ênfase à carreira né, de médica, e em outros momentos podendo me dedicar mais à música. E assim foi até que chegou um ponto, ai que gracinha, meu Deus, que eu pude fazer isso aí, ser mãe, ser médica, ser escritora e cantora ao mesmo tempo. Acho que essa foto é bem emblemática porque representa tudo isso. Ai, que saudade, gente, saudade de estar numa roda de samba. Essa é minha pequena, a Bibi, a Gabi. Foi bem Júlia, assim. você se formou em que especialidade médica? Bom, eu me graduei em 2010 e depois de um tempo atuando como generalista numa unidade básica de saúde, eu decidi que eu queria fazer medicina de família e comunidade. Foi quando eu entrei em 2012 para 2013 na residência e em seguida me formei em 2015, né, como médica de família e comunidade. Você fez a faculdade em universidade pública? Não, eu fiz universidade privada. Na época, eu fiz vestibular por um tempo, eu fiz 2 ou 3 anos de vestibular, Universidade Federal, e infelizmente não consegui passar. E desisti. Falei, tudo bem então, vou tentar a minha segunda opção, que era comunicação. Entrei para jornalismo, quase fui sua colega, eu fui sua colega por um período de 1 ou 2 anos. E aí, no meio da faculdade, eu falei, cara, então, eu acho que eu vou tentar novamente. Meu irmão passou no vestibular nesse período, numa universidade que foi onde eu cursei, né, lá no sul de Minas, em Pouso Alegre. Eu disse, cara, eu vou tentar. E aí eu saí da faculdade, estudei durante um semestre intensamente, e eu trabalhava na época, né, trabalhava na Fundação Hemominas, que é o hemocentro aqui de BH, em Minas. E aí eu prestei vestibular, passei, e assim, eu dei uma guinada, né? Saí da comunicação e fui ser comunicadora de saúde. Você tem quantos irmãos? Nós somos 4 irmãos. Eu tenho uma irmã e 2 irmãos. E qual a profissão deles? Bom, eu tenho um irmão que é médico, que é esse mais novo que passou na minha frente, né? Quando eu decidi fazer jornalismo, ele, opa, peraí, deixa eu ir aqui. Tenho um irmão que trabalha com tecnologia da informação. E tem uma irmã que é dentista também. Hoje a gente trabalha praticamente junto. Assim, nós temos consultórios no mesmo prédio. Entendi. Júlia, você escreveu um livro, Pacientes que Curam, com base na tua experiência pessoal, são textos com histórias dos teus pacientes no SUS. Aí está a capa do livro, publicado pela editora Record. Pacientes que Curam, o cotidiano de uma médica do SUS. Você é uma defensora do sistema público universal de saúde? Com todas as minhas forças. Eu precisei sair do SUS porque optei por conciliar as duas carreiras e é simplesmente impossível, né? Você ter uma equipe que conta com você durante 40 horas por semana e você querer fazer show, gravar disco e fazer TV e ter um canal no YouTube é um negócio que, infelizmente, não era compatível. Então, eu saí por esse motivo e também muito motivada por um desejo de me engajar politicamente de uma forma mais organizada. Então, eu sabia que eu precisaria estar um pouco mais livre,
né? E não depender também, né, de questões políticas em relação aos vínculos que se tem de trabalho hoje no SUS. Então, eu decidi, por conta própria, né, abrir um consultório. Hoje eu trabalho como médica de família no meu consultório, mas sigo sendo uma militante mesmo pela saúde como um direito, né, pela saúde como um direito humano e não como uma mercadoria. Você acha que o SUS tem estado à altura do desafio imposto pela pandemia? Eu acho que o SUS nos protegeu da barbárie escancarada. Vendo hoje, né, o que está se apurando na CPI e vendo os depoimentos das pessoas que viveram assim experiências quase que nazistas, né, em hospitais, em planos de saúde, eu percebo o quanto é importante que a gente seja protegido por um sistema público de saúde cujo único fim é o nosso bem-estar. Quando a gente fala que um paciente que tinha chances de sobreviver e sobreviveu, receberia alta de uma UTI por questões econômicas, isso é a tragédia humanitária onde a gente está mergulhado, né? Assim, é o buraco onde a gente se enfiou como país, onde nos enfiaram como povo, e o lugar de onde a gente deve sair, lutar muito para sair. Então, eu acho que o SUS, nesse momento de pandemia, ele evitou uma tragédia ainda maior, ou seja, aos trancos e barrancos, com uma logística deficitária, sendo o tempo todo boicotado pelos gestores que deveriam assumir a sua liderança, tendo a possibilidade, né, assim, tendo recursos e desperdiçando esses recursos, como foram desperdiçados kits de teste para Covid, como foram desperdiçados recursos na compra de medicamentos ineficazes, sem menor comprovação científica, o SUS, ainda assim, com todos os ataques que sofreu, foi o sistema de saúde que recebeu a nossa população e tratou como humanos aquelas pessoas que são cotidianamente desumanizadas nessa pandemia. Então, eu acho que a gente deve agradecer isso aos servidores públicos que estão ali trabalhando de sol a sol nos seus plantões, né? As faxineiras, as enfermeiras, os médicos e as médicas, as fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, nutricionistas, as recepcionistas, os auxiliares, que estão ali dando mesmo a vida para que esse sistema funcione e salve outras vidas. Eu acredito que a gente poderia ter feito um percurso completamente diferente, sem gastar tanto mais, né? Se a gente tivesse uma liderança política, principalmente do governo federal, que tivesse a mínima intenção de priorizar a vida dos brasileiros, coisa que não foi feita. Então, dentro desse cenário apocalíptico, o SUS foi o sistema de saúde que nos protegeu da barbárie escancarada. Deixa eu te pedir um favor, você baixasse um pouquinho a câmera. Claro, claro. Pronto, ótimo. Pronto. Aí a gente fica na mesma altura. Agora tá bem. Ótimo. Acabou de crescer uns 10 centímetros. Júlia, você chegou a estar na linha de frente do combate à Covid-19? No começo da pandemia, eu estava atendendo em uma UPA e fiquei por lá durante algum tempo. UPA é a unidade de pronto atendimento. de pronto atendimento. Isso, mas eu estava amamentando na época e como a gente ainda, né, estávamos aprendendo em relação ao comportamento do vírus, a questão do risco de infecção. E o meu marido é asmático, a minha filha tinha 2 anos e pouquinho, ela estava amamentando ainda. E aí, com algumas semanas de atendimento, ou meses, não me lembro, eu decidi que eu ia parar, porque eu fiquei semanas sem vê-los, né? Eles ficaram na casa da minha mãe e eu fiquei por aqui, enquanto a gente entendia como é que seria a dinâmica. Então, eu decidi voltar para a atenção primária e continuei na linha de frente, só que no posto de saúde, né? Então, fiquei durante muitos meses atendendo os pacientes na unidade básica de saúde, muitos casos de Covid, senti na pele, assim, a cada declaração do presidente da República, né, quando ele dizia que o ideal era que a gente saísse para a rua sem máscara, tomasse bastante ivermectina e cloroquina. Então, estávamos lá
recebendo esses pacientes ensandecidos, dizendo que a gente queria matá-los, que a gente queria que eles ficassem internados porque a cada morte de Covid o hospital receberia dinheiro, né? Assim, recebi pacientes que trabalhavam atendendo o público, motoristas de ônibus, açougueiros, várias pessoas que chegavam à unidade com sintomas clássicos de Covid e a gente não tinha teste. E depois fomos saber que esses testes estavam se perdendo nos almoxarifados do Ministério da Saúde. Ou seja, passei por uma... Foi um ano intenso de muito aprendizado, de muito estudo, mas também de muito sofrimento. De muito sofrimento. Me sentindo acuada, assim como muitos colegas, né, assim, para prescrever medicamentos ineficazes, para pessoas que estariam em risco diante daquela prescrição. Realmente foi uma experiência bizarra, mas eu acredito que não foi a experiência mais traumática, porque eu imagino que os meus colegas dos profissionais de saúde que estavam nas unidades de terapia intensiva viveram algo próximo do enlouquecedor, né? Você ter... É interessante porque, assim, chegou um momento que eu disse assim, isso vai virar o caos completo, né? E mesmo a gente ainda não tendo aquele cenário horroroso que a gente viu no finalzinho de 2020, começo de 2021, a gente já tinha percebido que o quê? As ruas haviam virado, assim, fábricas de doentes, né? Fábricas de doentes. E a gente tinha recursos limitados, e os colegas já estavam exauridos, né? Assim, você não fica um ano trabalhando numa situação desumana, numa situação desesperadora, e você não pensa como antes. Você não é a mesma pessoa, o mesmo profissional com as mesmas capacidades, né? Um cara que está esgotado há um ano sem férias, trabalhando de sol a sol, ele não atende da mesma forma que ele atendeu lá no começo da pandemia. Então, foi uma experiência assim, muito triste, mas, ao mesmo tempo, um período onde eu percebi que as soluções e as saídas para nós, como trabalhadores, estavam cada vez mais à esquerda, e foi quando eu me radicalizei, assim, de uma forma muito explícita, né? Ao vivo em cores. Por conta da pandemia. Certamente. Não somente, claro, né? Isso já é uma coisa que eu venho amadurecendo há mais tempo, há muitos anos, mas a pandemia me escancarou um cenário e eu disse, cara, realmente aquilo que eu vinha construindo de pensamento e de crítica em relação ao que acontece com a gente, foi realmente um momento de me radicalizar. Certamente, certamente. Entendi. Júlia, como é que se explica o silêncio das entidades médicas em relação a profissionais que claramente violam quaisquer códigos éticos, como é o caso de alguns colegas de profissão teus? Temos aqui o caso do Prevent, do hospital aqui em São Paulo, e agora mesmo tem uma espectadora nossa que nos lembra, a Sonali Mendonça. O presidente vetou a distribuição de absorventes para mulheres em situação de rua. A comunidade médica se pronunciará. O que explica o silêncio dessas entidades? Elas eram muito militantes. Eu me lembro ali por volta de 2014, 2015, contra o programa Mais Médicos. Elas escreviam colunas nos jornais, emitiam notas contra os médicos cubanos. Eu nunca vi entidades médicas tão militantes quanto naquela época contra a entrada dos médicos cubanos. Mas há um silêncio sepulcral agora frente a problemas graves do governo e também de alguns profissionais médicos. O que explica esse silêncio? Então, Breno, eu não quero fugir da resposta, mas, ao mesmo tempo, eu não quero me comprometer, porque eu preciso trabalhar e pagar conta, né? Mas eu prefiro dizer que eu encontro todos os dias com meus colegas médicos que não estão em silêncio, sabe? Assim, eu sou de uma ala de colegas médicos que brigam, de fato, pela saúde como um direito. Quando a gente tem a saúde como um bem a ser consumido, eu acho que essas distorções ficam muito mais explícitas, né? Porque a saúde como um direito, ela é um fim para a gente como profissional de saúde. A saúde como um bem a ser consumido, ela vira um meio para a gente conseguir várias coisas, sabe? Eu acho que é por aí. Me entristece muito, sabe?
não é uma questão política, é uma questão científica. Sabe, eu tenho colegas médicos e médicas que estudam as minúcias da medicina baseada em evidências, da prática em saúde baseada em evidências, e isso é de uma complexidade, ao mesmo tempo que é muito enriquecedor para a nossa prática, e eu me coloco, assim, humildemente como um aprendiz, estou o tempo todo fazendo cursos, lendo, estudando, buscando saber, e mesmo assim me considero uma pessoa que preciso estudar para o resto da vida. Existe uma ideia, eu acho que na população, de que médicos são portadores do saber científico. Médicos não são necessariamente cientistas. Tem até alguns colegas que estudam a prática em saúde baseada em evidência que dizem assim, os médicos leigos, que são médicos que não sabem interpretar, ou às vezes sabem e usam esse conhecimento de uma forma deformada, deturpada, para poder interpretar da forma que é interessante para eles, não sabem interpretar as evidências científicas. E aí, eu acho que uma entidade de classe, né, assim, que tem como ferramenta, como matéria-prima da sua ação, a ciência, precisa defender a ciência a qualquer custo, sabe? Isso me entristece muito, mas eu acho que eu quero parar minha resposta por aqui. Eu me sinto muito triste, profundamente triste, porque as consequências desse silêncio são mortes de pessoas que não precisariam ter morrido, sabe? Quando um político fala asneiras a respeito de condutas médicas, a respeito de políticas públicas direcionadas à saúde, e ele é respaldado por profissionais de saúde, a fala dele ganha uma amplitude imensa. Então, o que seria das falas do Bolsonaro quando ele dizia para a gente sair para a rua sem medo e sem máscara, se uma entidade de profissionais de saúde dissesse, olha, o senhor está errado? O que seria? Pode ser que a gente tivesse conseguido evitar algumas centenas de milhares de mortes, isso não é pouco. É por isso que me entristece, me revolta, mas ao mesmo tempo me radicaliza. Júlia, alguns sanitaristas defendem uma reforma no SUS bastante ampla, por exemplo, com a criação de uma autarquia federal que centralize todas as carreiras do sistema de saúde, cuidando da formação e da alocação desses trabalhadores nas unidades de base, nos estados e municípios, além de um maior controle da União sobre as políticas e protocolos implementados localmente, porque a gente sabe que o SUS varia muito de cidade para cidade, em muitas das grandes capitais e estados, ele está permeado por um certo tipo de privatização, acordos de gestão com as chamadas OS e assim por diante. Qual é a tua opinião? O SUS já precisa de uma reforma desse tipo? Breno, eu não quero responder bobagem, esse não é um campo que eu me dedico a estudar, essa parte da gestão do SUS. Mas o que eu posso te dizer, da minha experiência e do que eu leio a respeito, hoje os vínculos dos médicos, de todos os profissionais de saúde que trabalham no SUS, são vínculos precários. Hoje, por exemplo, eu já fui demitida de uma cidade aqui do interior de Minas, e foi um dos motivos que eu decidi sair do SUS nesse momento. Eu já fui demitida por questões políticas, entende? Eu já fui demitida da rede privada por questões políticas, do SUS, então a gente sabe como é que são as relações políticas nas cidades do interior, né? Então, quando você não tem um vínculo que assegura esse funcionário, esse servidor público, uma estabilidade, um planejamento da sua carreira, esse profissional ele vai ficar à mercê da onda política que ele precisa surfar naquele momento. Então é isso, né? Assim, eu tive, em alguns momentos dessa pandemia, eu soube de municípios que estavam fazendo dentro das unidades básicas de saúde dias de distribuição de kits Covid. A gente fala do plano de saúde privado, mas a gente esquece de falar desses prefeitos e desses governadores, de alguns governadores que fizeram a distribuição desses kits dentro das unidades básicas de saúde, ou seja, gastando dinheiro público, entendeu? Com coisas que fogem ao conhecimento que a ciência tem a respeito daquilo.
Então, se a gente tem uma centralização dessa organização, da gestão do SUS, você evita regionalismos e na verdade, no sentido negativo da palavra, você evita que esses profissionais e essa gestão municipal ou dentro dos bairros, ela seja permeada por interesses políticos de pessoas, né, com pequeno poder que estão ali para poder ganhar em cima daquelas unidades. Como a gente vê hoje em dia, né, assim, você muda uma gestão de um município e aqueles médicos, ou eu falo médicos, gente, porque, né, é a realidade que eu conheço. Aí você tem, assim, demissão em massa de médicos para contratação de outros, porque o vereador que apoiava a presença do médico naquela unidade saiu, aí vem outro. Ou seja, você não tem um cuidado com essa continuidade desse serviço, você não tem um olhar para a longitudinalidade, o médico que conhece aquela população, de repente agora ele já não é mais o médico apoiado pelo vereador, ele sai, entra outro, enfim. Então, eu vejo com bons olhos coisas que façam com que a nossa vida dentro da unidade básica de saúde ou dos hospitais, ela fique menos à mercê dos desejos dos políticos da ocasião. Entendi. Júlia, vamos agora passar para a música. Como você é uma espécie de canivete suíço, a gente tem que guardar uma parte. Vou começar por esta foto mesmo. Quando você se apresentou no The Voice Brasil, em 2015, você já era cantora fazia um bocado de tempo. Participar desse programa foi uma experiência interessante? Te fez ganhar um público novo? Foi muito interessante, de um aprendizado muito, muito importante. Eu acho que foi, sim, um momento de ganhar uma visibilidade em relação a essa parte, né, da minha vida. Eu já tinha uma visibilidade como médica dos textos que eu produzia, publicava, e muita gente nem sabia que eu era cantora e veio me conhecer a partir dessa aparição. Eu acho que foi muito importante, sim, não posso negar. Você começou a escrever sobre sua experiência médica logo que se formou? Eu comecei na residência, foi em 2014 para 2015, quando eu comecei a escrever alguns textos, criando esses personagens assim que imitavam meus pacientes. Foi mais ou menos em 2014, 2015. Livro, né? São os textos que estão no livro. Esse livro é uma coletânea desses textos que eu publicava em redes sociais, em algumas colunas que eu escrevi. Então, eu reuni esses textos no livro para publicar agora em 2020. E como é que você foi parar no The Voice Brasil? Você cantava antes? Como era a sua carreira de cantora? Porque você também é compositora. Sou cantora e compositora. Bom, eu canto desde que o mundo é mundo para mim. Desde 2000 e talvez antes dos anos 2000. Eu comecei a cantar profissionalmente com 13, 14 anos. Eu cantava num barzinho, que era o barzinho da minha tia. Então, como eu não podia ir sozinha, porque, poxa vida, 14 anos, minha mãe ia comigo e ficava lá de ladinho, lá me vigiando ali para eu cantar com segurança e depois ia embora com ela. Barzinho lotado, um monte de gente mais velha e tudo mais. Eu e minha mãe lá escondidas com violão para a gente poder... para eu poder começar mesmo. Não, eu canto e toco um pouquinho de violão, quase nada, mas eu tinha os meus parceiros, assim, né? Entendi. O Márcio Granato, que é um querido amigo, que é violonista aqui em Belo Horizonte, e alguns outros colegas. Aí, de repente, as coisas foram tomando corpo, eu gravei algumas músicas, participei do The Voice, e aí, quando voltei... Quando você começa com 14 anos, teu repertório era o quê? Música popular brasileira? Música popular brasileira. Música popular brasileira. E aí, quando as coisas foram crescendo, eu comecei a ser convidada a cantar em festivais e tudo mais, eu quis participar do The Voice, busquei essa oportunidade e acabei sendo chamada. Foi em 2015. Você se inscreve para participar do The Voice, é isso? Isso. Eu me inscrevi, fiz testes, passava por testes, tinha teste aqui em Belo Horizonte, teste no Rio, aquela confusão. E era muito legal, porque assim, conhecia muitos artistas. Eu tenho uma amiga de composição, parceira de composição, que produziu o meu último disco agora, meu último EP, a Marília Sodré, que é de Salvador, e eu conheci ela lá no The Voice, e logo depois do The Voice eu conheci o meu parceiro de vida, assim, da música, assim, a minha alma gêmea na música, que é o Fabiano Lee, que é diretor do nosso projeto musical até hoje,
cavaquinista, tecladista, um cara fenomenal, que até hoje me acompanha. E aí eu fui conhecendo essas pessoas e criando meio que uma família musical. E hoje eu tenho essa banda que me acompanha para todo lugar, que a gente fazia até antes da pandemia, as rodas de samba aqui em Belo Horizonte. E são as pessoas que gravaram meu disco comigo, o disco que eu gravei, que eu lancei em 2017, né? Foi Cheiro de Flor, que eu gravei ainda grávida, grávida de 20 Mas semanas eu gravei. Músicas minhas e músicas de outros compositores também. E agora, em 2020, gravei o EP Cura, que foi um EP com 3 músicas também produzidas online, né? Foram músicas que eu e meus parceiros compusemos via reunião online. E agora, final do ano, a gente deve lançar clipes desse EP. E você própria que escolhe o repertório no The Voice, que escolheu o teu repertório no The Voice Brasil? Sim, sim. Assim, tem uma parte que a gente, uma parte que são os produtores, enfim, mas é um acordo, assim. E é interessante porque tem eles conhecem a gente, o nosso estilo, de forma muito profunda, então acaba que mesmo as escolhas deles são escolhas que nos atendem, assim, nos afetam. O período prévio ao The Voice Brasil é um período de intensa convivência com esses produtores, então? Sim, sim. A gente vai ao Rio durante algumas semanas, tem os ensaios e tudo mais, as gravações. É uma convivência interessante e muito rica, né? Porque são pessoas muito competentes, né? São músicos muito competentes, é uma galera criativa, enfim, uma pancada de gente produzindo música Brasil afora. Então, nossa, eu conheci muita gente e trouxe muita gente comigo até hoje, né? Assim, dessa experiência. Para quem assiste The Voice Brasil, eu gosto de assistir The Voice Brasil, fica parecendo que é fácil, né? Mas é assim, fácil, que é uma coisa meio improvisada, mas não é, uma coisa que leva meses até gerar. Meses de preparação, de ansiedade, acerta arranjo, e afinação, e treina, e ensaia, até chegar naquele produto final ali, né? Júlia, entre um show marcado no mesmo horário em que uma emergência médica te convoca, você atende tua agenda de cantora ou veste o jaleco de doutora? Rapaz, primeiro a gente vai lá resolver o problema do paciente, né? Depois a gente vai cantar. Como diz a minha mãe, primeiro a obrigação e depois a devoção. Primeiro a formiga, depois a cigarra. Mas olha só, quando eu escolhi a medicina de família e comunidade como uma especialidade, não foi à toa. É claro que tem seus desafios, as suas dificuldades e as suas belezas, mas a urgência não ficou comigo, né? A não ser no momento que eu estou dentro da unidade básica e que chega um paciente que precisa de cuidados de forma urgente, né? Assim, aí eu tenho essa necessidade de saber intervir e manejar aquele paciente até que os médicos intensivistas possam assumir o cuidado dele, né? Os médicos emergencistas. Mas na minha vida hoje, como uma médica que tem um consultório, tem uma vida um pouco mais tranquila em relação a isso, né? Não que as pessoas não me liguem de noite, de madrugada, mas no final das contas a gente sobrevive e segue cantando. Qual é a tua música que você mais gosta? A minha? Rapaz, olha, eu gosto de um tantão de música do meu disco, mas eu tenho algumas preferidas, assim, eu gosto de uma que o Fabiano Lee, que é esse meu parceiro, fez, é uma composição dele sozinho, chama Conciliar. E como é que é essa música? Ela é mais ou menos assim, ó, vou te contar o refrão. Não me pede pra escolher entre o samba e você, entre o amor e a madrugada, sem saída eu vou ficar. Sem você não tenho paz, sem o samba não dá mais. Minha vida não é nada, vamos conciliar. Essa música é minha cara, porque... Eu devia ter conhecido essa música há uns 40 anos atrás, eu não tinha passado por 5 casamentos, tinha parado logo. Pois é, rapaz, mas essa música é a minha cara, justamente porque eu tenho isso para mim, assim, não é possível escolher.
sabe? Não é possível escolher. As pessoas me perguntam como que eu dou conta de fazer tanta coisa, né? Eu sei que eu dou conta de fazer tanta coisa porque eu tenho um companheiro muito parceiro, eu tenho uma mãe que me músico ajuda também, muito. né? Ele Aquela é músico. bateria ali, eu já sei que é ele. Exatamente. Mas eu acho que mais do que Você só pede uma. para ele não tocar bateria quando você voltava de algum Rapaz, plantão, né? essa bateria aqui, ela é encomendada, assim, porque olha que delícia. Ela não tem som. O som dela sai no fone aqui, ó. Ele estuda aqui a noite inteira, se ele quiser, e eu sigo dormindo lá tranquila no meu carro. Olha, E assim tem um pandeiro que não sai som. Nessa casa, as coisas foram bem adaptadas, né? Assim, uma mãe que precisa dormir, ela não pode tem ter uma médica que também é cantora, que é casada com um percussionista, A gente tem que dar jeito. tem uma filha e não sei que horas dorme. Precisa ter esses instrumentos que não fazem barulho. Verdade, verdade. Mas ela, eu não sei se isso é uma coisa que ela puxou do pai, né? Dessa história de noitada, né? De ter que passar a noite tocando e tudo mais. Ela não gostava de dormir, não. Quando bebê, nossa senhora, você me perguntou aqui, né, antes da gente começar, Júlia, vai ter outro filho? Ou alguma coisa nesse sentido? Eu disse, mas nem a pau. Porque eu passei 2 anos sem dormir. Ela é igualzinho o pai, gosta de ficar acordada a noite toda, gosta de sair para passear, gosta de dançar, sabe? Eu gosto de dormir à noite. Então, eu passei 2 anos tendo que ficar curtindo ela ali. Então, por isso eu não quero mais, não. Ela adora, ela tem uma gaveta aqui nesse armário aqui, só de instrumentos, que o Átila, meu companheiro, ele tem uma gaveta só de instrumentos de percussão pequenos, e ela acha que é a gaveta de brinquedo dela. Ela está convencida disso. É. Julia, além de médica do SUS e artista talentosa, você resolveu também se inscrever no Partido Comunista Brasileiro. E você se vê como uma militante política? Por que essa decisão? Então, rapaz, eu descobri que sozinha a gente não faz muita coisa. Então, ano passado, ou no começo desse ano, talvez, eu decidi me aproximar, né, do coletivo feminista classista Ana Montenegro, que é um coletivo. Você nunca tinha tido uma atividade. Você tinha interesse por política antes? Você tinha tido alguma atuação, movimento estudantil, alguma coisa assim? Ou foi algo Não, não, foi uma coisa de agora. Eu já tive, assim, balzanianamente depois dos 30? eu já tive interesses políticos diversos, já pensei assim, nossa, como é que seria se eu pudesse participar de forma mais ativa? Mas fui amadurecendo essa ideia e entendi que o lugar onde eu conseguiria construir algo muito mais próximo, assim, muito parecido com aquele mundo que eu sonho para minha filha e para as pessoas que eu amo, era lá. Então eu fui para lá e não me arrependo nem um pouquinho, sou muito feliz lá. Você se vinculou antes, eu te interrompi, inclusive. Você estava contando que você se vinculou antes a um coletivo feminista. Isso. Na verdade, o Ana Montenegro, né, que é o coletivo feminista classista Ana Montenegro, é um coletivo do Partido Comunista, né? E como o Partido Comunista tem uma dinâmica diferente, né, de filiação dos militantes, o ideal é que a gente faça essa aproximação para poder vivenciar ali a dinâmica do partido e entender se aquela dinâmica faz sentido, se você de fato quer seguir mais próximo desse ideal, enfim. E aí foi isso que eu fiz. Me aproximei do coletivo, vi todo sentido naquela luta, me inspirei naquelas mulheres, me apaixonei e me filiei. E Foi bem assim. você é uma militante dedicada? Rapaz, eu sou uma militante dedicada, mas eu fico pensando, eu estava até antes de entrar aqui para conversar com você, eu estava pensando sobre isso, sobre como a gente se cobra de uma forma quase desumana, né? Porque eu estou lendo nesse momento 3 livros ao mesmo tempo, porque eu acho que eu tenho que recuperar todo o tempo perdido que eu li livros que eu não precisava ter lido. Eu acho que eu tenho que, até o final do ano, eu tenho que ler tudo que eu quero ler, né, para a vida. Então, eu tenho esse costume, eu leio 3 livros ao mesmo tempo, 2 livros ao mesmo tempo. E eu fiquei pensando, cara, não teve um momento da minha vida que eu trabalhei menos de 40 horas por semana. Então, na maioria do tempo, hoje, por exemplo, eu trabalho em torno de 50, 55 horas por semana. E eu acho que eu tenho que chegar em casa com todo o pique, que eu tenho que chegar em casa cheia de energia para poder ler, para poder estudar, para poder ver os vídeos dos camaradas que produzem conteúdo na internet.
Mas agora eu estou ficando um pouco mais empática comigo também, tendo um pouquinho mais de compaixão, me permitindo dormir um pouquinho a mais. E aí eu acho que a gente vai devagarinho se formando, né? A gente não se forma só a partir das leituras. É claro que a leitura ela é importantíssima, é essencial, é imprescindível, mas a gente se forma na experiência da militância, da luta, na convivência com os camaradas. Eu acho que é mais ou menos por aí. Hoje eu me tornei muito mais condescendente comigo. Então agora eu estou devagarinho. Você já aprendeu a cantar internacional? Não, ainda não. Só um pouquinho, assim, eu solfejar. Quero ouvir. Nem a pau. Sem ensaio não se canta, Breno. Bom, da próxima vez, que haverá certamente uma próxima vez, tenha já internacional ensaiado, então. Pode deixar, meu E se eu compromisso. perceber, tem uma cantora do teu talento, eles deviam ter você cantando internacional para abrir. Eu sei que vai ter um congresso do PCB proximamente. Sim, Não sim, está tendo um breve. processo congressual. Sim. Cadê o secretário nacional de agitação e propaganda que não te Poxa convidou vida. para cantar internacional na abertura do congresso? Eu Na vou minha ter que época de providenciar isso PCB logo. havia mais sentido de direção artística. Rapaz, eu não sei quando que eu vou encontrar um tempinho para poder cantar mais, assim, que é meu desejo. Você sabe que a fase da minha vida que eu mais pude me dedicar à música foi na licença maternidade. Então, eu fiquei 6 meses de licença maternidade e eu achava o máximo da minha alegria nesse mundo colocar minha filha no sling. Ela vinha abraçadinha aqui comigo, a gente rodava aqueles paninhos, né, do sling. E eu ia para ela para tudo quanto é lugar, para ensaio, para estúdio, para teatro, lancei disco com ela no colo, fui para Salvador, Curitiba, cantar com ela para o Rio. E aí eu falava, cara, eu acho que eu posso fazer isso para o resto da minha vida. Mas olha, eu tenho para mim que a minha vivência como médica me torna uma cantora melhor e vice-versa. A minha vivência como artista me faz ser uma médica capaz de escutar coisas que outros profissionais de saúde não são capazes de escutar, porque não tem esse ouvido que é permeável às subjetividades, né? Permeável aos silêncios. Então, eu acho que, por enquanto, segue a médica e segue a cantora. Prometo encontrar um tempinho para ensaiar a internacional para você. Júlia, por que você escolheu o PCB e não o PT? Rapaz, porque eu acho que o PT não é suficientemente radical, na verdade, nada radical, mas assim, não é compatível com o quão radical eu me tornei. Acho que é isso. E você se tornou radical num período curto de tempo. Olha, que engraçado, essas coisas de rede social, né? Às vezes eu sou lembrada de postagens que eu fiz há 2, 3 anos atrás, e eu dizia assim, olha que comunistona. Então, isso não é de repente. Quando a gente entra em contato com uma realidade duríssima, como foi a realidade que eu encontrei, é muito natural que a gente vá se radicalizando, né? Assim, se você se deixa afetar por essas vivências, eu acho que é muito natural que você vá se radicalizando. Então, eu não sabia que eu já estava muito mais à esquerda que o PT, por exemplo, e aí, de vez em quando, me lembro assim, olha, tem uma postagem aqui de 3 anos atrás que você fez, eu falo, nossa, comunistona aqui, hein? Mas você chegou a ser eleitora do PT? Como é que é? Você chegou a votar no Lula e na Dilma? Rapaz, tem imagens, tem imagens. Eu já chorei em comício do Lula. Eu, com 13, 14 anos, assim, tinha ele como um ídolo. E, claro, né, assim, um imenso respeito por ele, pela trajetória dele, continuo admirando diversos aspectos da trajetória dele, mas busco ainda mais sentido, né, do que eu encontrei nas palavras dele para aquilo que eu entendo como sendo o caminho possível para a gente chegar num país de fato soberano. É mais ou menos por aí. Mas eu super votei no PT minha vida toda. Minha vida toda. Deputado, vereador, presidente, governador, tudo. Tua família é uma família de esquerda? Minha família é uma família de esquerda. Sim, meu pai, ele é fãzão do Lula, minha mãe, sabe? Mas eu também respeito, assim, essa minha trajetória. E às vezes eu comento alguma coisa. Onde você estava? Eu estava num evento do partido, estava numa reunião do partido. E aí eles começaram a escutar isso do partido. Um dia eles perguntaram, mas que partido? Foi tipo uma revelação, sair do armário, né?
Porque eu imagino que para pai e Eu mãe... vou te contar uma coisa para que você veja como é a vida. Eu era do PCB até meados dos anos 80. Eu achava o PCB muito moderado, saí com um grupo de companheiros, aliás, um grupo liderado por um médico, Davi Capistrano da Costa Filho, Sim. Saímos do PCB para ir para o PT, porque o PT era a solução radical dos anos 80. Uhum. As coisas mudam. Quem sabe? Você acredita que o Bolsonaro possa ser derrubado antes de concluir o seu mandato, ou a crise do país terá desfecho? Se tiver, apenas nas eleições presidenciais de 2022. Olha, como é que eu posso te dizer? Mesmo que eu não acreditasse, eu seguiria lutando para que isso acontecesse. Eu acredito sim que é possível. Mas mesmo que eu não acreditasse, eu seguiria lutando, porque eu acho que essa luta que a gente está encampando agora nas ruas é uma luta que tensiona o debate, esse xadrez, né, para soluções mais efetivas e que olham, de fato, para quem realmente precisa desse amparo nesse momento. Então, eu acho que é uma luta importante. Eu tenho muito medo de não me colocar à disposição dessa luta. Eu tenho muito medo do que pode acontecer até 2022, porque é muito tempo. Um ano é muito tempo. São 12 meses, 365 dias, e no ritmo que a gente vai hoje, você percebe que você não fica assim 2 ou 3 dias sem uma catástrofe perpetrada, assim, um crime, uma tragédia feita, né, pelo... Pode dizer. Dizem que existe um documento secreto da Organização Mundial da Saúde atestando que no Brasil ninguém morre de tédio. Eu acho que tédio é uma coisa difícil. Mas eu acho que faz muito tempo que a gente também não morre de Covid. A gente morre de responsabilidade, de negligência. A gente já faz muito tempo que o estrago que a gente vive não está relacionado ao potencial danoso que é enorme desse vírus. Sabe? Eu vejo as coisas assim. Eu acho que a gente precisa deixar bastante explícito isso para as pessoas, mesmo as pessoas que não estão organizadas, que não pensam como a gente. Faz muito tempo que a gente não morre de Covid no Brasil. A gente morre de uma negligência imensa, de um genocídio, assim, poucas vezes visto, né? Assim, são 600 mil pessoas que perderam sua vida para que, né, como é que é a história mesmo? Morte também é alta, né? Quando morre também é alta, também desocupa o leito. Ou então um plano de políticas públicas alinhadas ao Ministério da Economia, quando deveriam estar alinhadas ao Ministério da Saúde, ou seja, foi disso que essas pessoas morreram. Né? E a gente precisa contar essa história. Para contar, a gente precisa vencer, né? Mas a gente precisa contar essa história para que não se esqueçam, para que as pessoas não se esqueçam de que o assassino dessa imensa massa de pessoas trabalhadoras, a maior parte das vezes, muitas vezes, que não tiveram escolha em se proteger, ou outras tantas vezes que optaram, entre aspas, né, porque não é uma opção quando você não tem a informação adequada, optaram em se expor, incentivadas por um genocida. Então é bom que a gente conte essa história para que essa história não se repita, né? Porque pandemias elas podem existir e a gente precisa contar essa história para que outros genocídios não sigam acontecendo, né? Júlia, com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, nós vamos às eleições de 2022. O que fazer para tirar o país do pior atoleiro da sua história? Em quem que você está disposta a votar? Rapaz, mas esse bloco não era sobre música? Já passou para a política. É que eu não avisei. Poxa vida, me prepara. Olha só, eu estou disposta a votar em qualquer pessoa contra o Bolsonaro, mas eu não tenho falsas ilusões de que haverá uma grande mudança da política econômica que vá beneficiar de fato a classe trabalhadora
quando a gente tem candidatos que se posicionam claramente, assim, de uma forma bastante explícita, a forma como eles são moderados, né? Como eles não querem nenhum embate contra essas estruturas que perpetuam o sofrimento das pessoas mais vulnerabilizadas, enfim. Então, eu estou disposta a votar em qualquer pessoa que não seja o Bolsonaro, mas eu não me iludo de que isso provocará grandes mudanças. Só que, assim, é óbvio que seria muito melhor que a gente tivesse enfrentado, por exemplo, essa pandemia sob o comando do Haddad. Eu não tenho dúvida disso. Né? Assim, é óbvio que a gente estaria com muito menos mortos, a gente contaria muito menos pessoas afetadas pela Covid, uma economia muito mais equilibrada, se a gente tivesse outra pessoa que não o Bolsonaro. Mas a gente precisa também estar muito atento, né, assim, às propostas de mudança que são oferecidas para a gente. Olha, então a gente vai tirar o Bolsonaro e a gente vai construir uma terceira via, que seria o quê? O Bolsonaro que come de garfo e faca, né? Assim, o Bolsonaro que não fala essas tosquices que ele fala, o Bolsonaro que não faz pouco caso, imitando alguém que está passando mal com falta de ar, enfim. É importante que a gente também informe as pessoas sobre a real condição dessa disputa aí. E, para falar a verdade, Breno, eu tenho sincero medo do que pode acontecer até 2022. Não falo isso da boca para fora. Oi? Medo do quê? Eu tenho medo de que essa espera, né, assim, pela deterioração da imagem e da popularidade do Bolsonaro possa voltar contra a gente. Sabe? Eu tenho medo, por exemplo, que num determinado momento uma política pública mais condescendente com a classe trabalhadora, um auxílio emergencial estendido, uma política de crescimento pontual para geração de empregos ali nos 45 do segundo tempo, faça esse jogo virar e a gente tenha que amargar mais 4 anos de um governo fascista. Entendi. E o que representa para você, mais uma vez, possivelmente, ter que votar no Lula para presidente? Se você me perguntasse isso há 2 anos atrás, a resposta ia ser completamente diferente. Olha, eu vou ficar muito feliz se o Lula ganhar a eleição de 2022. Não posso negar. Né? Assim, não tem nem comparação a situação que a gente está agora com esse genocida fascista no poder, de como a gente poderia estar caso o Lula ou uma figura que representa o projeto político que ele representa estivesse nos liderando. Então, eu ficaria muito feliz que isso acontecesse e eu acho e espero fortemente que isso aconteça de fato. Mas eu quero mais. É isso. Eu quero mais. Eu quero um país de fato soberano. Eu quero um país que não precise, onde as pessoas não precisem trabalhar 50, 60 horas para sobreviver, sabe? Eu quero um país onde as pessoas não precisem adoecer no trabalho para poder simplesmente pagar suas contas. Eu quero um país onde as pessoas sejam de fato livres e não um país remediado que daqui a 30 anos está tendo que lidar novamente com outro golpe, né? Assim, onde as desigualdades são reduzidas, onde as pessoas podem ter acesso novamente a coisas que antes não tinham, a educação, a saúde, e que vivam uma vida melhor, uma grande parcela da população, e que daqui 20, 30 anos a gente esteja tendo que lidar novamente com um golpe, com um novo golpe. O Brasil, às vezes, lembra aquele filme After Hours, eu acho que era o nome, em que o cidadão acorda sempre no mesmo dia. Eu acho que a gente precisa entender. Eu tenho esperança de que a gente cada vez mais entenda a necessidade de uma ruptura. Uhum. Eu penso assim, eu acho que o PT se coloca, não só o PT, mas vou dizer como do candidato, né? O Lula se coloca como um candidato disposto a fazer
mudanças sutis, suaves, que vão ser importantes, sim, porque a gente também luta pela melhoria imediata da qualidade de vida da população, mas jamais vão ser as mudanças que eu sonho, né? E ele é muito sincero em dizer isso. Então, eu ia amar tê-lo novamente como presidente, mas eu certamente seguiria lutando para que cada vez mais a gente chegasse mais próximo de uma solução radical que nos colocasse, de fato, como um país soberano. O Igor, da nossa produção, me corrigiu. O filme se chama Feitiço da Marmota, que o personagem acorda sempre ao mesmo horário. Júlia, a gente está chegando ao final dessa agradabilíssima entrevista. Eu vou te fazer as perguntas ping-pong que eu sempre reservo aqui para os convidados. Eita. Prato imperdível. Eu gosto de comida mineira. Eu sou vegana, né, Breno? Então... Como é que você pode gostar de comida mineira sendo vegana? Rapaz, quiabo não é bicho. E angu também não. Eu amo arroz, feijão, quiabo e angu. Então você gosta de 5% da comida mineira. Como é que é? Então você gosta de 5% da comida mineira. Toda a parte da comida mineira que não foge de mim, eu como. Cerveja, cachaça ou vinho? Eu não bebo, né? Eu não bebo. Mas eu gosto... eu gosto da caipirinha que o meu marido faz. Então vou ficar com a cachaça. Tá bem. Esporte favorito? Eu gostava muito de handball na época de escola. Eu gosto muito de handball, mas eu adoro ver futebol. Time de futebol? Eu já torci muito, mas agora eu só digo que eu torço pro Galo, assim, porque, na verdade, eu não estou acompanhando mais. Eu acompanho futebol, Galo, o nome que se dá ao Atlético Mineiro, que está em primeiro lugar. Gloriosíssimo. Brasileiro. Exato, mas assim, até 2013, 2014, eu era super... participava, assistia, assim, me emocionava. Depois eu acho que eu fui perdendo um pouco, fui esfriando, assim, a paixão esfriou, mas eu tenho no coração. Então é um time que eu sempre falo, tomara que ganhe. Existe uma contradição entre o comunismo e o futebol? Rapaz, não sei por que eu vou, porque tudo que a gente gosta precisa ter um embate, né? Não, eu acho que não. Eu acho que essa máquina que explora pessoas, sim, no futebol e em qualquer canto. É que você está me contando que você foi deixando de ser uma torcedora ativa na medida em que você foi se radicalizando na política. Mas eu não sei se uma coisa tem a ver com a outra, não. Não sei que você tem um nexo causal aí. Completamente não. Hobby? Eu gosto de tocar violão, eu gosto de estar com os meus amigos, eu gosto de receber os amigos em casa. Não vejo a hora de isso ser possível de novo. Livro inesquecível. Rapaz, eu estou lendo um livro, finalizando agora um livro, está até aqui da Márcia Tiburi, chama-se Complexo de Vira-Latas. Esse livro me marcou de uma forma tão intensa. A Márcia, ela fala, né, de um processo de humilhação, né, assim, de colonização da subjetividade desse povo colonizado, que é o povo brasileiro. E ela traz assim uma contextualização histórica e política, e eu tive vontade de dar um livro desse para cada um dos meus pacientes que são humilhados por todo o canto onde eles passam, né? E ela me trouxe assim uma noção do quão distante essas pessoas humilhadas estão daquelas pessoas que delas cuidam, seja no serviço de saúde, ou que a elas educam no sistema de educação, e o quanto isso impacta nas nossas relações, né? Como médica, ter lido esse livro mudou bastante a forma como eu vejo essas relações, e assim, me fez tentar ser uma pessoa que reconhece essas pessoas como pessoas que foram humilhadas e tenta fazer desse encontro nosso como médicos e entre uma médica e seus pacientes, assim, tenta fazer desse encontro um encontro que consiga amenizar, né, esses traumas sociais. Música preferida? Música preferida? Música preferida. Olha, eu gosto muito de Dona Ivone Lara.
Então pode colocar todas da Dona Ivone. Opa, pode colocar todas da Dona Ivone, que uma delas vai ser certamente a minha preferida. Muito bem. Filme marcante. Um filme. Eu vi um filme na minha residência chamado Amor. É um filme francês que fala de um casal de... Isso, esse mesmo. Uma produção muito eficiente. Esse casal que vive uma vida inteira juntos, e aí, num momento, ela faz um exame, esse exame mostra uma alteração numa das artérias que levam sangue aqui na carótida, né? E aí o médico propõe uma intervenção, e essa intervenção faz com que ela tenha um AVC. E aí ela adoece gravemente, fica totalmente dependente dele, e é uma situação que me tocou muito como médica, né? Porque fala sobre as nossas intervenções e sobre como a nossa prepotência pode ser danosa. E me marcou muito. Esse filme eu recomendo que vocês vejam. Ídolo político. Eita. Se você me perguntasse isso há 2 anos, eu ia dizer assim, Lula, certamente. Ele continua sendo uma pessoa admirável, admiro demais, demais. Eu acho ele um cara inteligentíssimo, sensacional. Mas hoje eu vou dizer Glauber Braga. Pode ser um ídolo morto ou vivo. Prestes. Prestes. Um comunista tem que dizer o Prestes. Evento histórico do qual gostaria de ter participado. Evento histórico. Olha, eu fico entre a Revolução Russa e a Revolução Cubana. Eu queria estar lá. Mas eu não sei se eu queria ter participado, rapaz, porque o bicho pega, né? Talvez eu queria estar só ali, tipo assim, deixa eu esperar minha hora, deixa eu ver como é que faz isso daqui. Em 1983 eu vou descer para tentar fazer igual. Júlia, muito obrigado por teu tempo e por ter participado do Sub-40. Tenho certeza que os nossos internautas aproveitaram e se divertiram muito nessa hora de conversa. Que bom, eu fico feliz, eu agradeço muito, estou muito feliz de ter participado aqui com você. Conte sempre comigo, me chame, principalmente se for para cantar. Tem que ensaiar internacional. Farei. Queria agradecer a audiência, especialmente os que contribuíram com o Superchat ou Super Sticker, aos que se tornaram membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube ou que fizeram uma assinatura solidária em nosso site. A próxima edição do Sub-40 será no dia 14 de outubro, quinta-feira, às 20 horas. O convidado será Josué Rocha, líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST. Até lá e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.